Glória a Deus. Tudo é possível pela fé. Amém? Sem fé é impossível. Eu pedi para vocês sentarem. Vamos ficar de pé, por favor, irmão. Tô com a perna fraca. Glória a Deus. O Senhor é meu pastor. Agindo Deus, ninguém impedirá. A porta que Deus abre, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Agora você pode se assentar. Que delícia. Que maravilha, hein? Louvado seja Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Messias, pela equipe abençoada. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ô Samuel, eu não estou entendendo. Eu não falo nada, o povo se senta. Eu estou aqui na minha já esperando o piano começar, ouvir o som do piano para pregar. Puxa vida, se você não tocar, como é que eu vou pregar? Né? Glória a Deus, que equipe maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor por isso. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Por favor, se alguém puder trazer uma água aqui, você arruma uma água, por favor, para o Samuel. Nem deixei o bichinho lá beber água. Maravilha. 1 Coríntios, capítulo 10. Amados, uma das coisas que mais entristece meu coração é quando eu vejo uma pessoa que não viveu tudo que poderia ter vivido. Quando vejo um adolescente que não conhece seu verdadeiro valor, seu verdadeiro dom. Quando eu vejo um jovem que não sabe o quanto ele é poderoso em Deus. Quando eu vejo alguém que desiste de sonhar, e na verdade a pessoa morre, né, quando ela para de sonhar. Certa vez uma pessoa desistiu da vida, desistiu de sonhar e decidiu que não ia fazer mais nada de sua vida aos 42 anos. Mas ela só foi sepultada aos 65. E alguém disse no dia do sepultamento dessa pessoa: eu nunca vi uma pessoa morta demorar tanto a ser sepultada. E existem pessoas que estão na igreja e já estão mortas. Acabamos de cantar e de ouvir a respeito da fé. E muitos usam a sua fé, graças a Deus. Mas muitos não conseguem usar a sua fé. Tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre onde ele pode chegar. Mas as pessoas, elas decidem morrer. Parar de sonhar, parar de crer nas coisas de Deus. Algumas pessoas nasceram na igreja, ouvindo as promessas de Deus, o poder de Deus, e Deus se torna uma coisa corriqueira para eles. E eles não conseguem mais acreditar que Deus pode se manifestar e transformar essa situação. E eu sou muito limitado em algumas coisas. Mas se tem uma coisa, uma missão que Deus me deu na minha vida, é de motivar pessoas. Eu nunca cheguei para uma pessoa, nunca na minha vida, e disse: não tem mais jeito. Eu nunca disse: chegou ao fim. Eu já vi pessoas na igreja de terem 10 recaídas, uma de cada vez. Depois de estar na igreja 4, 5 anos, limpinho, aí recai na droga. Aí sai da droga, cai na cerveja. Aí sai, cai na imoralidade. Aí sai, aí vai para outra religião que não tem nada a ver com Deus. E aí depois, irmão, mas eu nunca consegui falar: esse não tem mais jeito. Ninguém nunca ouviu isso de mim. Porque eu sei que não há obstáculos para Deus quando Deus quer fazer algo. Então essa é a minha maior alegria. É de que não há obstáculos para Deus quando Deus quer mudar a vida de alguém. Que o que eu mais vi na minha vida foi pessoas sendo transformadas. Né? Então, como era lá do Rio de Janeiro, já na década de 90, tinha um criminoso lá, violento, o tal do Escadinha. E o cara matava muita gente. E você vê um homem daquele dentro da cadeia se derramando na presença de Deus. O cara chorava tanto, chegava a babar, de tanto que ele se quebrantava na presença de Deus. Irmão, não dá. Um bruxo, você vê um bruxo, um homem que andava com demônios, um homem que via espíritos malignos materializados na frente dele. Pessoas que andavam em cima do fogo, pessoas que levitavam, tamanho o pacto que eles tinham. Vem uma pessoa dessa pregando o evangelho, como é que eu vou duvidar? Vê uma moça que aos 23 anos tem 5 filhos, sendo ela solteira, e na verdade não saber o pai de nenhum deles.
Uma moça que vivia alcoolizada, embriagada, vem uma moça dessa sendo transformada por Deus, sendo uma empresária bem-sucedida. Então, amados, eu não posso nunca na minha vida olhar para alguém e falar que essa pessoa não tem mais jeito. Porque o que eu mais vejo são pessoas que têm jeito. Porque eu não vejo as pessoas pela minha ótica. Eu vejo as pessoas pela ótica de Deus. Então essa é uma boa notícia. Agora eu tenho também, para poder balancear, eu tenho uma péssima notícia. Que muitas pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que amam estar aqui na igreja, pessoas que não perdem um culto, pessoas que cumprem tudo aquilo que nós achamos que a pessoa deve fazer. Ela é líder de célula, ela oferta, ela dizima, ela participa de viagem missionária. Mas existem pessoas assim que elas mesmas criam obstáculos na sua vida, no seu comportamento, no seu testemunho e no seu procedimento, que as impede de desfrutar o que Deus tem para elas. Isso me dói mais do que ver uma pessoa, que eu sei que quando uma pessoa quer a transformação, se ela buscar e aceitar ajuda, a vida dela será transformada. Agora, quando uma pessoa, ela mesma cria obstáculos na sua vida espiritual, para não desfrutar o que Deus tem na vida delas, aí eu tenho pena, e eu tenho muita pena. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 10, reflete um pouco uma das aulas que nós temos no curso Homem ao Máximo, mas eu nem sabia, e eu tinha pregado esse texto em 2005, e um dia desse eu estava ouvindo uma pregação minha, porque eu tinha um monte de arquivo MP3 e não tinha o nome da pregação, e eu falei, vou ter que ouvir para poder renomear o arquivo. E eu comecei a ouvir essa pregação começou a falar muito comigo, apesar de ser eu mesmo pregando, né? Porque Deus continua usando o jumento até hoje. Não foi só a de Balaão, Deus usa também mulas, para Deus não tem impedimento. E essa palavra, ela despertou algo em mim. E desde então, eu não parei de pregar essa palavra. É a 4ª vez que eu vou pregar, mas eu tenho certeza que é um momento de Deus de você ouvir essa palavra, talvez mais uma vez. E eu sei que ela vai fazer muito bem para você, em nome de Jesus, amém? Chegou tua água aí? Beleza, 3, aí, glória a Deus, hein? Maravilha. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, porque essa bebida, eles bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Não sejamos idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Que não pratiquemos imoralidade como alguns deles praticaram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr Deus à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Aqui no caso a maioria das versões diz, e não murmure como eles murmuraram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como por exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Diga misericórdia. É misericórdia porque essa palavra é uma palavra densa, é uma palavra que machuca, mas é uma palavra que precisa servir como direção para cada um de nós. A primeira coisa que eu quero que você identifique, amados, é que todas as pessoas têm a mesma oportunidade de conhecer a Deus e servir a Deus, todos. Aqui nós vemos, olha, todos passaram pelo mesmo mar, comeram o mesmo maná, estiveram debaixo da mesma nuvem, protegidos do sol. Todos eles comeram, beberam, foram batizados, todos eles, amados, todos têm oportunidade. Algumas pessoas dizem, não, mas o pastor Domício é assim porque ele foi criado na igreja. Amados, o mesmo Deus que se revelou a mim, se revela a você também. E Deus não precisa de prazo. Deus nunca vai dizer para você, olha, quando você tiver 20 anos na igreja, aí você vai saber quem eu sou. Não tem esse negócio não, irmãos. Você aceitou Jesus, o Espírito Santo está dentro de você e a glória de Deus já está manifesta sobre a sua vida. Amém? Outra coisa que eu observei nesse texto, antes de falar sobre os 5 pecados mortais, no versículo 5 diz,
contudo Deus não se agradou da maioria deles. E às vezes nós achamos que a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Nós vemos aqui que todos eles tinham a mesma percepção, a mesma leitura, a mesma experiência. Todos eles estavam fazendo a mesma coisa, a maioria. Mas a Bíblia diz, Deus não se agradou da maioria deles. O fato da maioria estar fazendo alguma coisa, amado, dentro da igreja, não quer dizer que Deus está aprovando isso. Porque a maioria também erra e Deus também reprova a maioria. Cuidado, cuidado. O caminho de Deus, ele é perfeito. E no caminho de Deus não há espaço para testes. Ou você vai pelo caminho que Deus já revelou, já estabeleceu. O caminho é estreito. Então não cabe a maioria. O caminho é estreito porque é para a minoria. A maioria curte, a maioria conhece, a maioria fala a respeito. Mas poucos são aqueles que permanecem no caminho, porque o caminho é estreito. Então nós vemos aqui então a sequência de pecados. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos como eles fizeram. Diga bem alto, cobiça. Esse texto aqui, ele está falando sobre a cobiça de uma maneira geral, mas tem uma coisa de cobiça que marcou muito a história do povo de Israel. Nós acabamos de cantar aqui, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. E a única muralha que caiu na Bíblia foi a muralha de Jericó. O povo de Israel tinha acabado de atravessar o Jordão, nesse texto que as crianças estão estudando no Mini. Eles atravessaram o Mar Jordão, foram para Jericó. Jericó é uma cidade fortalecida, extremamente forte, e ela não tinha uma muralha só para proteger. Era uma muralha onde os guardas passavam para proteger a cidade. Então era o suficiente para uma carroça ir para lá, 2 vias de carroça. Era uma muralha larga, porque era a muralha que dava a proteção para o povo. E essa muralha caiu. Glória a Deus. Só que antes disso, Josué chamou todo mundo e disse: minha gente, Josué capítulo 5, não precisa abrir não, mas você que está anotando, preste atenção. E você que vai ministrar esse estudo na tua célula, se liga também. Josué capítulo 5 diz que Josué chamou o povo e disse: o Senhor vai nos entregar esta cidade. Nós vamos pegar todas as coisas, nós vamos destruir o que é para ser destruído, e tudo que é precioso, nós vamos guardar para o Senhor. Vamos oferecer ao Senhor. Aí foram lá, pegaram as coisas, tudo beleza. Pouco tempo depois, eles foram invadir uma cidade pequenininha, chamada Ai. Seria como se fosse Jaraguari. E aí falaram para Josué: Josué, não precisa mandar todos os soldados, vai acabar cansando todo mundo. Mande poucos soldados. E Josué pegou então poucos soldados e mandou para invadir Jaraguari. Irmãos, o povo de Jaraguari deu um pau no povo de Israel. Alguns morreram, outros fugiram, foi uma coisa terrível. E eles não entenderam nada. E eles falaram então para Josué: Josué, o que houve? E Josué foi questionar a Deus: ô Senhor, que vergonha é essa que nós passamos? Os nossos filhos vão perguntar: onde está o Deus dos milagres, o Deus que abriu o mar vermelho? Onde está o Deus que ia matar o cananeu, o ferezeu, todo mundo, menos eu? E quem é que vai? Cadê aquele Deus que vai fazer tudo? Onde ele está? Faça alguma coisa, Senhor. E o Senhor disse: vocês perderam para esse pequeno povo, porque vocês pegaram aquilo que não é de vocês. Mas como assim, Senhor? E Deus foi orientando Josué. E Josué disse: vem aqui agora, da tribo tal, todos os clãs. Deste clã sai a família de Acã foi sorteada. E chamaram Acã. Acã, meu filho, me diga, por favor, o que você fez? Não, quando eu vi umas taças de prata e uma barra de 500 gramas de ouro e uma capa babilônica bonita, né? Os babilônicos sempre foram muito fortes na arte. Imagina uma capa bonita, bordada. Ele cresceu o olho e cobiçou. E aí o que acontece? Ele guardou aquilo na casa dele. E Josué falou: foi isso mesmo, Acã? Foi. Gente, vai lá na casa do Acã junto com ele e vê onde é que ele guardou isso. E estava lá enterrado, debaixo da tenda dele. Foram lá, pegaram. Olha aqui, onde é que estava realmente com ele. Olha aqui o alerta que Josué deu: toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, deverão ser levados para o seu tesouro. E aí olha só o que Acã falou quando ele foi enquadrado por Josué: o que eu fiz foi o seguinte, Josué,
quando eu vi entre os despojos uma bela capa de Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata, mas na verdade eram em taças, e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Disse então Josué: Acã, porque você nos causou desgraça para todo o povo, hoje é o dia da sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também a sua família, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um monte de pedras que existe até hoje. Não até hoje, até o dia em que foi escrito esse texto. Amados, a cobiça é uma coisa maligna. A cobiça é uma prima irmã da inveja. É o desejo de ter aquilo que não é teu. É o desejo de ter aquilo que Deus ainda não reservou para você, ou ter aquilo que você não vai ter nunca. A cobiça e a inveja parte do princípio de que Deus é infiel e que você ainda não tem o que você merece. De que Deus está sendo infiel com o seu merecimento. E aí você diz: já que Deus não dá, eu vou invejar e eu vou ter. E o cobiçoso, ele é adoentado. Enquanto ele não tem aquilo, o objeto do seu desejo, ele não descansa. E ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele mata, ele expõe a sua família. Quantas famílias estão sofrendo hoje por causa da cobiça? Por causa da inveja? Quantas famílias estão sofrendo hoje porque os pais, talvez o marido ou a mulher, quiseram desfrutar uma coisa que não era o tempo deles desfrutarem ainda? E por causa disso, muitas vezes se endividaram, gerou estresse, muitas vezes não tinha capacidade para estar naquele lugar onde todo mundo quis por causa da cobiça, porque nós queremos impressionar as pessoas, ao invés de estarmos no centro da vontade de Deus e desfrutarmos apenas aquilo que o Senhor tem para nós, que é mais do que o suficiente. Diga: Senhor, me livre da cobiça. Segundo pecado, não sejam idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então havia uma idolatria vinculada à comida e bebida, que era a idolatria ao deus Baco, da onde vem o bacanal. Porque depois que o povo comia muito e bebia muito, virava uma orgia. Por causa disso que até hoje o povo chama orgia de bacanal, porque o bacanal era um culto ao deus Baco, que era o deus do vinho. Mas amados, esse é um tipo de idolatria. De pastor, nunca participei desse negócio não. Mas eu aprendi um conceito muito forte sobre idolatria no Veredas Antigas. Que idolatria é tudo aquilo que está entre você e Deus. Tudo aquilo que você coloca entre você e Deus é idolatria. Os evangélicos não têm imagens, mas nem por isso eles deixam de ser idólatras. Porque imagem é uma coisa e ídolo é outra. Imagem é aquilo que é esculpido para representar uma divindade. Agora, a idolatria é tudo aquilo que está entre você e Deus. Quantas pessoas idolatram seu emprego? Quantas pessoas idolatram seu próprio filho? Enquanto o filho quer vir na igreja, está aqui na igreja. O filho não quer vir mais, eu não venho mais. Enquanto o marido vem, vem. Enquanto o marido não vem, não vem. Ou seja, o meu marido que é... Quantas pessoas pediram a Deus uma fazenda, uma chacrinha, e hoje ele já não vem mais no culto final de semana, porque ele passa o final de semana lá na chacrinha dele. Nada contra a sua chácara e a sua fazenda, mas tudo contra aquilo que entra na frente de Deus na sua vida. E sabe o que Deus costuma fazer com os ídolos? Deus remove os ídolos. Tudo aquilo que você colocar no teu coração está exposto à eliminação da parte de Deus. Então nós não devemos idolatrar o filho, devemos colocar nada diante de Deus. E é impressionante que aqui ainda, na idolatria, no finalzinho, o mesmo termo aqui usado para idolatria, que é eidodolatre, é também pessoa cobiçosa como um adorador de Mamon. E um dos maiores ídolos que tem hoje é um ídolo chamado dinheiro. As pessoas querem expressar o quanto dinheiro elas têm, mas os crentes não querem expressar o quanto de Deus eles têm. Ninguém quer chegar no trabalho manifestando o quanto que tem de Deus sobre a sua vida, mas as pessoas querem manifestar onde eles vão, onde viaja, qual roupa veste, qual a grife, qual o restaurante que frequenta, porque as pessoas querem mostrar o seu poder através do dinheiro e não sabem que estão idolatrando o Mamon, estão idolatrando o dinheiro. Quantas vezes nós vemos pessoas necessitadas na nossa família, dentro da igreja? Nós podemos fazer alguma coisa, não é fazer tudo. Deus não chamou você para fazer tudo. Deus não chamou você para matar a fome do mundo inteiro, mas a fome de uma pessoa você pode matar. Deus não chamou você para levar o mundo inteiro para o céu. Esse papel foi de Jesus. O teu papel é levar as pessoas que estão perto de você. Mas, amados, nós não queremos levar, porque na verdade, aí já vem uma outra coisa que é a egolatria. A idolatria do meu eu.
E isso é uma coisa terrível. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Ao invés de ele adorar a Deus, ele adorou a ele mesmo. A egolatria. E qual é a principal manifestação da egolatria? É a soberba. A soberba, Miguel de Cervantes disse que a soberba é a mãe de muitos outros pecados. E é verdade. Que porque eu sou soberbo, pastor Jefferson, porque eu sou orgulhoso, quando alguém descobre um furo que eu dou, a minha tendência é mentir. Porque eu não quero mostrar para ninguém que eu sou vulnerável, que eu errei. Então, ao invés de eu falar, eu errei, me perdoa, também porque é uma humilhação para mim, eu sou um Deus, como é que eu vou pedir perdão para alguém que eu considero inferior a mim? Aí eu minto. O desejo de mostrar que eu sou o cara me torna uma pessoa que despreza os mais simples e os pobres. E muitas vezes não vou nem na casa dos parentes mais simples. Eu já contei para vocês a história, que quando caiu aquele prédio lá na Barra da Tijuca, no Rio, o Palace 2, eu ainda ia muito no Rio, e eu fui lá, o meu irmão conhecia um pessoal Defesa Civil. Irmãos, que coisa terrível, você vê tudo misturado, fazia pedaço de computador, com pedaço de parede, com pedaço de quadro, com fralda de criança, parecia que pegaram um prédio, bateram no liquidificador e jogaram assim, uma coisa chocante, vergalhão para todo lado, peça de piano, irmãos, uma coisa muito chocante. Mas quando esse prédio caiu, uma coisa que me impressionou, é que tinha um cara que ele era muito rico, ele começou a ganhar muito dinheiro, ele tinha marmoraria, e ele comprou um apartamentão lá. E a mãe dele, toda a família dele é da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias. E quando a mãe dele ia visitar ele na casa dele, a mãe dele tinha que entrar pela porta de serviço. E ele dizia para a mãe, mãe, limpa o pé, mãe, limpa o pé. E depois, quando o apartamento caiu, para onde ele voltou? Foi morar na casa da mãe, lá em Duque de Caxias. O que é isso, amado? É idolatria. É a egolatria. Às vezes você não idolatra nenhuma outra coisa, mas o quanto que você idolatra a si mesmo. Alguém te disse que você é melhor e superior que todo mundo. Isso é mentira. Você é muito bom, mas você não é melhor que ninguém. Diga para quem está do seu lado, eu não sou melhor que você. Diga, eu sou muito bom, mas não sou melhor que você. Não tem problema você se achar muito bom não, porque Deus fez você e disse que era tudo muito bom, amém? Amém, irmão? Então mesmo você que está meio fora de forma, você pode se olhar no espelho e dizer, eu sou muito bom. Porque Deus disse que tudo que Ele criou é muito bom e você está incluído nisso. Então, amados, nós não podemos fazer. Algumas pessoas idolatram pastores, outros idolatram cantores. Existem igrejas, aqui na igreja não tem isso, mas existe igreja que quando fala que é uma equipe de louvor, o cara, opa, graças a Deus, né? Como se Deus usasse uma equipe e não usasse outra. Deus usa quem Ele quer, irmãos. Amém? E se um dia os músicos não puderem vir tocar, eu não tenho dúvida que nós vamos cantar sem instrumento nenhum. Vai ser um coral lindo demais que nós vamos ouvir aqui. Porque Deus não está em busca de música. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A música é maravilhosa, olha aí que delícia. Ó, como eu gosto de pregar ouvindo o som de piano, me estimula, né? Geralmente eu prego 2h30, 3 horas, quando tem alguém tocando assim, né? Então, os irmãos começaram a ficar preocupados. A maioria olhou para o relógio, impressionante. Fica tranquilo, tá, irmão? Tem um relógio ali na minha frente e outro aqui, pode ficar tranquilo. Mas, amado, diga, eu não quero idolatrar. Essa é uma das razões pelas quais Deus não nos abençoa. Porque com muita frequência nós não pedimos bênçãos, pedimos ídolos. Pedimos a Deus coisas que depois vão nos afastar dele. Muitos jovens pedem a Deus um namorado, uma namorada, mas quando Deus dá, a namorada está doente. Ah, eu não vou não, porque a fulana está doente. Vem cá, é ela ou você que está doente? Não, ela está doente, meu benzinho, fica aí que eu vou lá na igreja orar por você, e eu creio que vai acontecer um milagre na sua vida, e depois do culto eu volto aqui para testificar o que Deus fez. Fica aí que eu estou indo. Esse que é o papel. Agora quem idolatra, não, ela não vai, eu não vou, né? Ela é a sacerdotisa dele. Não pode. Versículo, diga, cobiça e idolatria e imoralidade. Meu Deus, não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Meu Deus. Será, irmãos, que se imoralidade fosse uma coisa comum para Deus, Deus iria matar 23 mil pessoas só por causa da imoralidade? Que Deus malvado, hein? Não é malvado não, irmãos, são os princípios de Deus. Princípios de Deus. As pessoas não brincam
com a física. Quando nós temos criança em casa, nós enchemos todas as tomadas com um negocinho de plástico, porque a gente sabe que a carga elétrica é um negócio que faz qualquer um glorificar bem alto. Ninguém brinca com a lei da gravidade. Ninguém está na fila de um prédio, ai meu Deus, eu nunca vou chegar, esse elevador sempre chega cheio, sabe uma coisa? Vou pela janela. Ninguém faz isso. Porque sabe que tem uma lei, a lei da gravidade. Ninguém pega uma criança, eu não pego meus filhos ali, coloco eles no primeiro banco do carro, sem cinto, ando a 100 por hora e freio, porque eu sei que eu vou matar meu filho, por causa da inércia. Agora, respeitamos a energia, respeitamos a lei da gravidade, respeitamos a inércia. Por que não respeitamos a palavra de Deus? Quando diz a imoralidade produz morte. Quantos homens têm a sua vida sexual afetada por causa da imoralidade e da pornografia? No período em que ele foi solteiro, ou até hoje. Quantos casamentos já não foram destruídos por causa da pornografia? E antes a pessoa tinha que sair de casa para ir em algum lugar. Hoje não, ele liga o computador, está lá. À vontade, pornografia, imoralidade, de todo jeito que se pensar e imaginar. Mas irmãos, a imoralidade traz morte. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus tem uma palavra muito forte sobre imoralidade. Aproveita que está pertinho, lê junto comigo, 1 Coríntios 6,18. Coríntios 6,18 diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Você não está dando prazer não, você está pecando. E o salário do pecado é o que, irmãos? É a morte. E o pecado não aceita cheque pré-datado. O pecado ele gosta do salário dele em dia, ele é exigente, ele é rigoroso. Pecou, pagou. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amados, numa interpretação, eu vou sair da teologia e vou passar na cerca da teologia, eu vou quase para o lado da heresia, mas só para você entender o que eu quero falar. Você, quando pratica um pecado de imoralidade, é como se o Espírito Santo estivesse praticando esse pecado junto contigo, porque o teu corpo é a habitação dele. Onde você vai, você está levando ele. Se você está levando ele, algumas pessoas dizem assim: ah não, aí o Espírito Santo se afasta. Existem situações que o Espírito Santo se afasta. Tem situação que ele não se afasta não, ele vai contigo. Por isso que diz aqui: acaso você não sabe que teu corpo é a habitação do Espírito Santo? É o próprio Espírito Santo que habita em você. E aí você, quando peca na área da imoralidade, você está levando o Espírito Santo para pecar junto contigo. Por isso que isso é uma coisa extremamente séria, irmãos. Por isso que morreram 23 mil, porque Deus leva a sério. E você não pode brincar com aquilo que Deus leva a sério, amém? Sim ou não? Falta só umas 2 cajadinhas, vocês vão sair daqui andando ainda, pode ficar à vontade. Alguns vão sair mancando, mas vão chegar em casa, né? Versículo 9: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. O outro diz o quê? Tentar a Deus. Foi um cuidado que Jesus teve na tentação. Você não é filho de Deus? Salta daqui. Não. Jesus poderia saltar? Claro que ele poderia. Com certeza. Mas ele não tentou a Deus. Tentar a Deus tem vários significados. Primeiro, é querer que Deus vá contigo no lugar onde ele não disse que iria. Então a moça namora na cama. Aí engravida, ai meu Deus, tem misericórdia, e agora? Irmão, Deus é Deus. Deus é protetor, não é preservativo. Tem gente que confunde, né? Protetor com preservativo. Deus não é preservativo. Ai meu Deus, tem misericórdia, não deixa não. Ai, minha menstruação não veio, o que é que eu vou fazer agora? Não é para fazer agora, era para ter feito antes. Zelar pelo teu corpo, que é santuário do Espírito Santo. Então você não pode misturar as coisas. Isso é colocar o Senhor à prova. Pastor, eu estou com o documento do carro atrasado 3 anos, mas em nome de Jesus eu vou lá em Ponta Porã e nada vai me acontecer. Amado, isso é colocar Deus à prova.
Eu vou contar para vocês um testemunho, um testemunho, uma vergonha. Eu vou contar para vocês. Que já que eu contei ontem, uma vez, ano retrasado, eu estava em Dourados, e aí eu estava com a minha família, e nós fomos em Ponta Porã, com um pastor amigo meu de Dourados. E como o meu pneu já estava quase na hora de trocar, aí eu falei, cara, vou trocar o pneu aqui no Paraguai. Mas sabe aquela coisa do anjinho, o demoninho? Domício, toma jeito. E outro, vai lá, troca, tá barato, tu vai economizar, né? Que o diabo sempre tem a voz enjoada, né? E aí, o diabo nunca vem com a voz aveludada, vai lá, vai ser bom para você, né? O diabo ele é irritante, né? Jesus não fala nada, eis que estou à porta e bato. Aí você só ouve o batido da porta e abre para ele. O diabo não, eu quero entrar, faz isso, né? Então quando for alguma coisa enjoada na sua cabeça, saiba que não é de Deus, que Deus não é enjoado. E aí, irmão, fui lá e troquei. Irmão, depois que botou os 4 pneus, alinhou tudo, falei, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? E agora, se voltar, os caras me pararem na estrada. Estava numa época que estava parando muito. Aí meu amigo, que também é pastor, você vê que, né, o pastor também dá uns mole. Mas não, Domingos, vamos pegar o carro aqui, andar um pouquinho na lama, dar uns cavalinhos de pau, aí a hora que passar vai... Olha só, irmão, 2 pastores combinando a malignidade. Irmão, sério, eu estou falando isso, eu estou rindo, mas eu estou com muita vergonha de falar. Mas eu gosto de expressar para vocês a humanidade de um pastor. E aí, irmãos, hora que nós fomos lá, sujamos o pneu, irmãos, eu estava lá no Shopping China, isso trouxe uma perturbação tão grande para o meu coração. E aí foi como se Deus tivesse falado comigo, Domício, parabéns, Domício. Em primeiro lugar, você vive o que prega mesmo, ó. Você pensa num cara crente, pensa num cara bom. Em segundo lugar, Domício, olha como é que você é irracional. Eu posso te dar um carro de 30 mil reais, quitado, que teu carro não é financiado. Você crê que eu posso te dar um carro quitado, e você não crê que eu posso te dar 800 reais em pneus comprado lá no Extra. Lá você ia comprar, ia parcelar, ia ter nota fiscal. Você vive viajando pelo estado, a qualquer hora que qualquer guarda te parasse, você ia mostrar a nota, ia estar tudo legalizado. Agora, qual é a diferença? Você não gastou aqui, vamos supor, 500 reais? 300 reais, Domício. Você vendeu o seu direito de experimentar a minha fidelidade para você por 300 reais, que é a diferença. Irmãos, aquilo me perturbou, acabou comigo, irmãos. Acabou, voltei. Eu só não troquei o pneu porque... É porque eu não sou tão bom assim, não sou tão crente assim. Mas, irmãos, aquilo me perturbou. E aí, quando chegou agora, no mês de janeiro, no final de dezembro, eu vou viajar agora com a minha família, sexta-feira. Vamos lá para o Rio de Janeiro. E aí, irmãos, começou de novo a vozinha. Aí eu entrei no site lá no Shopping China. Aí o pneu que eu queria botar estava 250 reais. Aí eu fui no Extra, estava 420. Falei, Jesus, olha aí, ó. A diferença desse dinheiro, eu posso ajudar o ID, né? Eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou pregar, porque pastor prega nas férias e tal. Aí depois eu rejeitei. Falei, não vou aceitar isso sobre a minha vida. E eu falei, Deus, é o seguinte, o pneu está caro e eu preciso trocar o pneu. Das duas uma, ou eu não vou viajar, a gente vai de busão, ou eu vou trocar esse pneu, ou o Senhor vai baixar o preço desse pneu, alguma coisa vai acontecer. Irmãos, num belo dia acabou o café na minha casa, 10 horas da noite. Eu gosto de tomar um cafezinho descafeinado, eu gosto de tomar café antes de dormir. A última coisa que eu bebo é um cafezinho. Eu fui lá no Extra, amado, quanto é que estava o pneu? O mesmo preço do Paraguai, 250 reais. Falei, fidelidade de Deus, irmãos. Fidelidade. Então, colocar o Senhor à prova. Eu vou lá, troco o pneu, faço um monte de coisa, depois eu venho o quê? Depois eu fico com medo? Depois eu fico escondendo, eu, um pastor, escondendo que eu fiz isso? Não, amado. O mesmo Deus que te deu o carro, é o mesmo Deus que te dá o pneu. Tem gente que diz, pastor, vou comprar um carro bem velho, porque o PVA desse carro deve ser um absurdo. Eu digo, irmão, compre o carro que você pode manter. Mas não compra coisa quebrada não, porque o mesmo Deus te dá o carro, vai te dar o dinheiro do IPVA, em nome de Jesus. Então, amados, são coisas que a gente não pode ficar tentando a Deus.
Ah, Deus, cega os guardas. Irmão, é o contrário, tem que orar para Deus abrir os olhos dos guardas, para não entrar droga, para não entrar roubo, para não entrar nada de errado. Agora, Senhor, em nome de Jesus, que possa cair tudo isso, o contrabando, a droga. O pneu não, Senhor, deixa o pneu entrar. Não, irmão. Diga, não posso tentar a Deus. E por último, irmãos, um hábito que nós temos e achamos que é comum. Então repita os 4 primeiro: cobiça, idolatria, imoralidade e provação. Agora vem a murmuração. E não se queixem, não murmurem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Amado, todo pecado tem a consequência. Esse que é o problema. Eu já preguei para vocês algum tempo atrás aqui, quando eu falei sobre alguma coisa que eu preguei aqui, eu falei que se Davi soubesse que a família dele seria destruído por causa de uma noite com uma mulher, ele não teria ido para a cama com aquela mulher de jeito nenhum. Só que primeiro ele foi atraído e depois veio a fatura. Aqui nós vemos, irmãos, a cobiça de Acã destruiu a família dele. A idolatria do povo de Israel exterminou um monte de gente, porque eles foram mortos, os que idolatraram o bezerro de ouro. Não pratiquemos a imoralidade, porque num só dia morreram 23 mil. Não põe o Senhor à prova, porque por causa disso outros foram mortos à serpente. Agora não murmure, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo anjo destruidor. Amado, todo pecado tem a consequência, e não tem como você fugir disso. Deus perdoa o pecado? Perdoa, mas tem a consequência. Deus perdoou o pecado de Davi? Perdoou, tanto que lá no Novo Testamento ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Ora, um homem adúltero, sendo chamado de homem segundo o coração de Deus, adúltero e assassino, que pegou a mulher do cara e ainda matou ele. Homem segundo o coração de Deus. Deus perdoou o pecado? Perdoou, mas teve a consequência. O reino dele não teve paz. E dentro da própria casa dele, tudo aquilo que ele semeou. Ele matou o marido da mulher? Sim. Um filho dele matou o próprio irmão. Ele tocou na sexualidade de uma mulher que não pertencia? Sim. Um filho dele abusou sexualmente da própria irmã. Então tudo aquilo que ele plantou, ele colheu dentro da própria casa dele. Então o pecado tem consequência. Não é porque nós estamos na graça que você vai aprontar e vai ficar tudo bonitinho. Não, 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 não. Não é assim. Pecado tem consequência, na graça e na lei. O que você não precisa mais é oferecer bezerro morto, derramar sangue. Isso você não precisa mais, porque o sangue do cordeiro já foi derramado. E os seus pecados, até os que você vai cometer, já foram perdoados. Aquela mentira que você vai falar em 2020 já está pagada, já está finalizada, acertada. Agora, ela vai trazer consequência, a mentira que você vai falar em 2020. Então nós vemos aqui a murmuração. E não se queixam como alguns deles se queixaram. Veja que o original da palavra murmuração, guguzo, que significa murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra alguém em tom baixo, daqueles que confabulam secretamente, daqueles que se queixam com descontentamento, murmúrio, murmuração, resmungo, debate secreto, desprazer secreto não declarado. Não é o Aurélio não, é o Strong, é direto do hebraico, do aramaico, do grego. Então quero que você entenda isso, amado. A murmuração, muitas vezes nós fazemos um comentário e achamos que é só um comentário. Cuidado com a murmuração, irmãos. Muitas pessoas foram mortas por causa da murmuração. A murmuração produz morte. Temos que aprender a ter uma palavra de agradecimento. Lá no seu trabalho, não fica confabulando escondido, não. Só fala aquilo que teu chefe pode saber. E também não entra naquela, não, já falei para ele já que esse salário aqui é uma miséria. Não, não é isso. Eu falo mesmo na cara. Tem gente que fala, eu falo na cara, mas são pessoas indelicadas, grosseiras, sem educação. Não é disso que nós estamos falando. Você entender que há um descontentamento em todo lugar, irmãos. Você está dirigindo na rua, o cara da frente está andando devagar demais. Você está estacionando o seu carro e vem alguém e pega a sua vaga. Situações para você reclamar, você vai ter o dia inteiro. Um dia está quente demais, outro dia está frio demais. Tem dia que a gente não sabe o que comer. A gente almoça, termina e, meu Deus, está faltando alguma coisa. Não sei se é um sorvete, se é um pudim. Aí tu vai na padaria, compra sorvete, pudim. Ainda não é isso. Acho que é rabanada com canela em cima. Você fica tentando adivinhar. Porque, amados, o homem hoje tem tantas coisas para desfrutar que ele anda vivendo uma crise aguda de descontentamento. Parece que nada está bom.
Quem mora em casa quer morar em apartamento. Quem mora em apartamento quer casa. O cara compra um carro preto. Poxa, por que eu não comprei um prata? Ele compra o prata, por que eu não comprei o preto? A mulher vem de vestido. Poxa, devia ter vindo de calça. Ela vem de calça. Poxa, por que eu não vim de vestido? Amado, é descontentamento. Então você não pode deixar esse descontentamento transpirar. Você não pode transpirar essa insatisfação onde você for. Amados, quando Deus tirou o povo de Israel, não falou: minha gente, eu vou levar vocês para dar um rolé lá no deserto e vou matar um por um. Esse negócio de que eu quero levar vocês para a terra prometida é H. Eu quero é matar vocês no deserto. Eu não quero que os egípcios matem vocês. Eu vou matar vocês no deserto. Você imagina que esse era o propósito de Deus? Sim ou não? Não. Você acha que Deus quer acabar com você? Não, irmãos. Deus está te conduzindo à terra prometida. Fé para chegar lá você tem. Pela fé posso clamar, posso alcançar. Pela fé, glória a Deus. Não há muralhas que ficarão de pé. Não teve muralha que ficou de pé. Mas, amados, esses 5 pecados impediram o povo de Israel a desfrutar o melhor de Deus. Então nós estamos agora no novo período, há 12 dias de um novo período que Deus nos deu. O que você vai fazer? Vai ficar amarrado aqui? Tem pessoas que estão amarradas, amados. Na verdade é uma Ferrari com tanque vazio. É uma Ferrari numa estrada linda, maravilhosa. Mas o tanque está vazio. Onde você vai? Lugar nenhum. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do poder de Deus. Enchei-vos do propósito de Deus para a tua vida. Caminha. Fuja da cobiça, da idolatria, da imoralidade. Não coloque o Senhor à prova. Não ache que o Senhor vai contigo onde Ele não disse que iria. E para com esse espírito de murmuração, reclamação o tempo todo. E por último termina com aquele versículo que muitos de nós falamos, né? Que eu durante anos falei esse versículo faltando apenas uma palavra. Eu sempre disse: aquele que está em pé, como é que termina? Cuide. Mas é isso que o texto diz, sim ou não? Não. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque às vezes você acha que está em pé, mas você está caído. Está igual a estrela, né? A estrela está lá no céu, tem estrela que nem existe mais, nós estamos vendo o brilho aqui. Tem gente que está achando que está abafando, mas na verdade a luz dela já foi exterminada, já foi apagada há muito tempo. Então, amados, olha, aquele que pensa, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. É, pastor, é porque você não trabalha onde eu trabalho. É porque você não tem a vida que eu tenho. É, mais uma lambada aqui no teu lombo para tu ver. Versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Amém? Amém? Glória a Deus. Davi, vem aqui por favor, Davi. Vem aqui, filho. Isso. Pega essa caixa aqui, por favor, filho. Coloca ali para o papai. Essa caixa aqui, ela é bem pesada. Bota aqui pro papai, por favor, filho. Tadinho, chega. Vocês acham que Deus faz isso com o filho, irmãos? Olha o que a palavra de Deus diz: Deus não permita que venha sobre nós algo que não possamos suportar. Se eu, que sou pecador limitado, eu só chamei o meu filho aqui porque eu sei que ele iria conseguir levar mais um pouquinho, mas eu sei que ele não conseguiria levar a caixa até lá, porque eu sei que ele não suporta. Parabéns, filho. Mesada dobrada semana que vem, tá? Vai lá. Se deu bem, hein? Então, amados, olha só. Não há aprovação sobre nós além do que possamos suportar. Eu não tenho coragem de pedir meu filho para levar uma caixa pesada daqui para ali. Como é que você acha que Deus, que é o amor, a essência do amor, vai dar para você um peso que você não possa suportar, uma tentação que você não consiga dizer não? Aí você está dizendo que Deus está mentindo. Mas Deus não está mentindo. Mas olha só, amados. Não vê, versículo 13, junto comigo, vamos lá? Não sobreveio, não precisa ler não, só me acompanhar na sua Bíblia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? O Senhor já proveu o escape para você, amado. Você só cobiça se você quiser, só idolatra se você quiser. Você só murmura se você quiser. Você só vai ter vínculo, laço, só vai cair no laço da imoralidade se você quiser. Porque o Senhor já proveu o escape para você viver em santidade.
E ao invés do seu corpo ser espalhado no deserto, você vai tirar uma foto lá na sua terra prometida, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor vai te conduzir, Ele vai te fortalecer, vai renovar a tua fé todas as vezes. Mas nós não podemos apenas dizer 5 passos para conquistas, 7 promessas para todo crente. Não, tem os 5 obstáculos também. E se você não superar esses obstáculos, não adianta você ter 300 promessas, porque você não vai conseguir desfrutar aquilo que Deus tem para você. Eu queria que você não fosse embora, vamos ficar de pé. E vamos, eu quero orar por você, você vai apresentar diante do Senhor qual a área da sua vida que você está com esta dificuldade. E nós vamos orar. E aí você vai ver que o mecanismo da fé vai ser liberado sobre a sua vida. Mas é necessário que você se santifique. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vale a pena viver uma vida santa. Não tem importância, se você cair de vez em quando, levanta e continua. Ah, pastor, já caí tantas vezes. Quantas vezes você caiu, você vai levantar. A palavra de Deus diz, 7 vezes o justo cairá, mas não ficará prostrado. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Então quando você cair mais uma vez, ao invés de você falar, não tem mais jeito para mim, já era, não, isso é tudo que Satanás quer ouvir de você. Mas o contrário, você vai se levantar, vai limpar o seu joelho e vai dizer, eu vou prosseguir, em nome de Jesus, e viver de glória em glória, de fé em fé, não de queda em queda, mas de fé em fé, em nome de Jesus. Feche seus olhos e coloque-se diante do Senhor. Olha, e eu não sei qual desses pecados mais perturbam a sua alma. Eu não sei qual dessas cadeias mais limitam as suas conquistas. Mas eu sei que Deus pode fazer isso. E você sozinho não consegue. É pela fé. É pela fé que você vai derrubar a muralha do pecado. É pela fé que você vai derrubar a muralha da incredulidade, que faz com que você não acredite nem em você mesmo. Você muitas vezes se vê como um eterno escravo. Mas hoje isso vai cair por terra em nome de Jesus. Toda amargura, toda dor, toda boca dura, ferina, tudo isso Deus vai mudar em você. Deus vai fazer de você uma pessoa completa, plena, honesta, abençoada, transparente, um canal de Deus. Pela fé você vai alcançar tudo isso. Pela fé você vai viver um novo nível em Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não saia até o final da reunião. Não há muralhas que ficarão de pé. Estou firmado. Vai orando, amado. Enquanto estivermos cantando, você pode orar e colocar diante do Senhor. O pecado que te aprisiona não sai com uma oração de 30 segundos. Faça uma oração afrontando tudo isso que se levanta contra você. E viva um novo tempo em Deus. Glória a Deus. Pela fé posso clamar. Pela fé posso enxergar. Pela fé eu posso tocar. Pela fé, pela fé. Não há muralhas Que ficarão. Toda muralha levantada contra a sua vida está caindo nesta noite, em nome de Jesus. Estou firme. É na rocha, não é no pecado. Não é com compromisso com o pecado. Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Senhor Deus, recebemos a tua luz,
Recebemos a tua manifestação sobre nós nesta hora. Acenda a tua luz no nosso interior, Deus, em nome de Jesus. Existem pessoas aqui nesta noite sobrecarregadas pelo peso do pecado. Pessoas cuja alma não pensa em outra coisa senão o desejo de ter, a cobiça, o controle. Pessoas que são controladas pelo dinheiro, pelo materialismo. Quebra essa cadeia agora em nome do Senhor Jesus, Pai. Pessoas aqui que idolatram seus bens, sua família, seu nome. Ó Deus, deixam de vir na tua casa, de servir ao Senhor por qualquer razão. Que nessa noite eles possam se voltar para ti e que eles não vivam, ó Deus, a consequência da idolatria. Oh meu Deus, em nome de Jesus, que os teus filhos aqui não coloquem mais o Senhor à prova. Não fique testando o teu caráter baseado no pecado deles, mas que possa caminhar no caminho do Senhor, no caminho da santidade, no caminho da retidão, para a glória do teu nome, Senhor. Manifesta o teu poder, arranca de nós toda a palavra de murmuração, esse comportamento maldito que nos torna insuportáveis, resmungões, lamentadores. Mas põe, Deus, em nossos lábios um hino de louvor a Deus. Põe em nossos lábios palavra de gratidão pela nossa vida, saúde, nossa casa, nossa comida, nossas roupas. Como somos bem-sucedidos, mas nós sempre queremos algo mais e sempre arrumamos algo para reclamar. Tira, Deus, dos nossos lábios toda murmuração e faz-nos caminhar em vitória em nome de Jesus. Não há muralhas, não há muralhas. Cante, igreja! Eu estou firmado, eu estou firmado em Cristo pra sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Vai ter que cair, vai ter que cair. E eu vou conquistar o que Deus tem para mim.